Começando mais um curso de filosofia, hoje a gente vai continuar os versos de ouro de Pitágoras, é a parte 2. Nós começamos na semana passada, eu vou fazer uma pequena revisão de Pitágoras, para que a gente já estudou, para quem por alguma razão não estava na primeira aula, porque vocês podem ver também pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta, como é que foi a aula na semana passada, mas só para a gente dar uma organizada aqui para aquelas pessoas que estão hoje e não estavam na semana passada. Então, quem foi Pitágoras? Né? Pitágoras, ele é um pensador pré-socrático. Algumas pessoas consideram Pitágoras mais místico, porque ele cria uma escola, que é a escola pitagórica. Ele é quem cunha o termo matemática, ele é considerado o pai da matemática. Pitágoras é muito conhecido pelo Teorema de Pitágoras. Ele também usa a palavra filosofia. Pitágoras achava muito arrogante alguém se sentir sábio. Sabedoria era algo muito profundo. Então ele opta por filosofia. Sofia é sábio, né? Filosofia, amigo da sabedoria. O grande objetivo de Pitágoras não era chegar a essa profundidade da sabedoria, mas era ter essa amizade com a sabedoria, era buscar essa sabedoria. E aí a gente falou desses versos de ouro que eu sugeri que vocês lessem, tem em PDF, são 72 versos de ouro. A gente foi até mais do que a metade na semana passada. Vamos continuar aqui os versos de ouro dele. Mas eu queria dizer uma coisa: eu prometi na semana passada que a gente ia sortear dois livros, né? O Canção da Vida e o Entregador de Sentimentos. Para que a gente consiga sortear, a produção nossa aqui criou um e-mail que é entregadordesentimentos@gmail.com. Entregadordesentimentos@gmail.com. E aí você só manda um e-mail com seu nome dizendo o que a filosofia está proporcionando para você, uma frase assim, e aí no final a gente faz o sorteio do livro. Deu para pegar? Entregador de sentimentos@gmail.com. Escreve assim: a filosofia está fazendo isso para mim. Aí nós vamos sortear um do Face e um do Insta. Pode ser? O Canção da Vida e o Entregador de Sentimentos. Então vamos lá. Nós começamos falando de Pitágoras, sobre honrar, em primeiro lugar, os deuses imortais, que dá um sentido da dimensão da natureza, o homem como parte desse processo da natureza, reverencia o julgamento que fizestes, seria a compreensão de quem sou eu nessa natureza, qual é o compromisso que eu tenho com a existência humana, homenageia os espíritos terrestres, manifesta por eles o devido respeito, honra os teus pais. Entre os seus amigos, escolhe alguém sábio, porque é importante que a gente consiga se espelhar nas pessoas. Aproveita os seus discursos suaves. A gente falou sobre a importância da suavidade, o conceito de suavidade em Pitágoras. Vejam como esses temas são importantes hoje em dia, como as pessoas estão muito esquentadas, né? Muito irritadiças, e de repente a suavidade é alguma coisa que me reconecta com quem eu sou, com as minhas origens, com a minha sensibilidade, com os meus princípios. Falamos aqui sobre as coisas boas do mundo, são incertas, elas podem ser conquistadas, mas podem ser perdidas. Com isso, Pitágoras quer que a gente não tenha uma dimensão do apego. Nós falamos muito sobre a avareza, sobre como é ruim a dimensão da avareza. Não esqueça a saúde do seu corpo, revisita a sua consciência, todas as ações do seu dia. Aí eu sugeri para vocês que vocês fizessem um pequeno diário. Alguém fez? Não era obrigado a fazer, mas a ideia de um diário é só uma ideia para que eu pense, porque a gente tem muita dificuldade de pensar. A gente acha que pensa, mas não pensa. Você está com um problema, você liga para uma pessoa, você liga para outra pessoa, você quer resolver, você quer isso, você reclama para alguém, você tem que desabafar, você tem que falar com alguém, mas você não conversa com você mesmo. E o diário me ajuda a conversar comigo mesmo, me ajuda a fazer uma reconexão comigo mesmo, a uma percepção do belo que eu posso ganhar quando eu estou em contato comigo mesmo. E a gente estava terminando, né,
com esse 42 aqui. Ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as ações do seu dia. A palavra consciência, ela é fundamental no pensamento filosófico, porque a consciência é uma bússola que mora dentro de mim. Não importa que outras pessoas não saibam as coisas que eu fiz, eu sei. Não importa que as outras pessoas não saibam, às vezes, as intenções que eu tenho ao fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Eu sei. Ela está em mim, está dentro de mim. Ela mora comigo, ela me acompanha. Eu não consigo pedir para a minha consciência que ela tire férias de mim. Não dá para ela tirar férias de mim. Sou eu. Quantas vezes alguém diz, né? Nossa, eu preciso fazer uma viagem. Eu tenho que... Não estou bem, eu preciso fazer uma viagem. Só que a cabeça vai com a gente. A consciência vai com a gente. Claro que uma viagem às vezes ajuda, você muda de ares, mas você tem que saber que as coisas que te elevam ou as coisas que estão pesando sobre você, elas vão com você na viagem que você fizer. Por isso, às vezes, a viagem mais complexa para nós fazermos é entre a nossa razão e os nossos sentimentos. É a nossa cabeça e o nosso coração, né? Metáfora do coração. Como é que eu consigo me ressignificar, trabalhar com aquilo que eu sou? Por isso que esta visão de um diário, e não é assim, não, vou fazer um diário dizendo o que eu comi, o que eu bebi, não. É desenvolvendo uma consciência novamente, né? Uma consciência dos meus erros e dos meus acertos, dos meus medos, e se os meus medos foram egóicos ou se foram medos mais elevados. Olha que coisa interessante, né? Às vezes, o medo que a gente tem, ele é um medo de uma paixão mais frágil. Eu tenho medo de não ser amado. Eu tenho medo de não fazer sucesso. Eu tenho medo de não ter dinheiro. Eu tenho medo de não ter a pessoa que eu quero. Eu tenho medo de não ter esse emprego. Eu tenho medo de não passar nesse concurso. Eu tenho medo de eu. Ego, ego, ego. De repente, eu começo a evoluir na consciência dos meus medos, e esse medo de não ser amado se transforma no medo de ser injusto. Olha, o medo de não ser amado sou eu. Quando eu penso no medo de ser injusto, eu estou pensando no outro. O medo de faltar com a verdade é um medo mais nobre do que o medo da alegria instantânea que eu tenho. Quando eu vou evoluindo na minha consciência, não é que os medos vão deixar de existir. O medo faz parte da gente. Mas os nossos medos, eles vão ganhar um outro patamar, porque eu amadureci. E a consciência precisa me ajudar num processo de amadurecimento. Eu tenho que conseguir ficar sozinho comigo, né? E refletir o que eu consigo fazer para... O som do Face está baixo? É? O som está baixo aqui. O que será que eu fiz que o som está baixo? Para todo mundo está baixo? Espera um pouco. O microfone está aqui. Alô, alô, alô. Padrão de microfone. Acho que aconteceu alguma coisa mesmo aqui no Face. E é esse microfone que eu estou usando. Eu vou tentar falar mais alto então. O som do Insta tá bom? Eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Então vamos lá. Esse padrão de consciência que eu preciso ter, ele vai fazendo com que o medo deixe de ser uma coisa egóica, eu comigo mesmo, e eu começo a ter um medo social, um medo ético, o medo de não cuidar do meio ambiente como eu deveria cuidar, o medo de não dar bons exemplos,
O medo de não ser, né, um sinal de inspiração para as pessoas com as quais eu convivo. Como é que eu consigo mudar a lógica desses meus medos e de trabalhar com eles, né? Como é que eu consigo ter uma outra proporção da minha dimensão com os outros? Por isso ele pede que a gente possa revisar a nossa consciência, não deixar de revisar a consciência. 43, o verso de ouro número 43. Pergunta: em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? Em que errei? É difícil a gente admitir que errou. É muito difícil. É muito difícil. Geralmente a gente coloca a culpa em alguém. Eu não tinha todas as informações, se meu pai tivesse me criado de uma outra maneira, se minha mãe tivesse feito isso, se o caminho fosse esse. E de uma hora para outra, de repente eu começo a não ter a percepção do significado que o outro tem na minha vida. E eu vou me perdendo com isso. E eu deveria me colocar como alguém que erra. Eu preciso me reconhecer imperfeito para que eu possa dar passos. A primeira coisa para eu combater os sentimentos menores que eu tenho é reconhecer esses sentimentos menores que moram em mim. Eu preciso reconhecer isso. Quais são os sentimentos menores que moram em mim? Se eu sou muito ciumento, se o fato de eu saber que algum amigo meu, ele está fazendo sucesso, me incomoda, a primeira coisa é reconhecer. Ué, mas se é meu amigo, por que eu estou incomodado com o sucesso dele? Eu deveria estar feliz, eu deveria ter admiração, mirar, olhar, admirar, olhar com amor. Que tipo de sentimento é esse? Eu preciso ir percebendo no meu cotidiano os meus defeitos. Nós temos a tendência de apontar o defeito do outro. É mais fácil eu olhar o defeito do outro e eu sempre me colocar como uma vítima da sociedade, do lugar que eu vivo, do trabalho que eu tenho, da família em que eu estou. Às vezes eu até sou, não é que as pessoas não errem. Mas o que ele está propondo aqui, olha, pergunta para você mesmo, em que eu errei? Eu errei em alguma coisa hoje? Eu destratei alguém? Cada ser humano é um universo, né, na visão de Pitágoras, é um mundo. E é esse ser humano que é um mundo que desafia que eu trate como um mundo, como alguém que detém um sagrado dentro dele. As pessoas que eu encontro no meu cotidiano, elas acrescentam coisas na minha vida, levam coisas minhas também. Como é que eu erro com essas pessoas? E quando eu erro, eu reconheço o meu erro e eu tenho a humildade necessária para pedir desculpas? Desculpa, meu amigo. Isso é tão bom para mim e eu errei. Desculpa, me perdoe. E não é que eu deva fazer isso para chamar atenção, mas é por mim. Quando eu peço desculpas para alguém, eu estou ajudando essa pessoa também, mas a pessoa que é mais auxiliada por esse gesto que eu tenho sou eu mesmo. É a desculpa que eu peço para o outro, que repercute numa ampliação de uma caridade no meu existir. Em que eu errei? Onde é que eu errei? Só para repetir para as pessoas que entraram depois, a gente vai sortear no final hoje o livro. Quem quiser, manda um e-mail. O e-mail é entregadordesentimentos@gmail.com. Entregadordesentimentos@gmail.com. Numa linha ou duas linhas, você diz assim: por que filosofia tem mudado a minha vida? E aí no final a gente vai fazer esse sorteio de dois livros, né? Um é o Entregador de Sentimentos mesmo, e o outro é o Canção da Vida, que foram os dois livros que foram lançados. Vamos lá. No 44, recrimina-te pelos teus erros, alegra-te pelos acertos. Tudo isso está ligado ao pensamento. Recrimina-te pelos teus erros não significa que você vai se crucificar. Mas assim, eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim, olha, eu tratei mal uma pessoa trabalhando porque eu estava tenso e eu não deveria ter feito isso. E não é bom tratar mal as pessoas porque as pessoas não ficam bem, elas não vão produzir mais do que elas produziriam e mesmo assim eu não vou conseguir perceber o que eu posso fazer para tratar melhor as pessoas, tratando essas pessoas de uma forma ruim, né? O pessoal do Face está dizendo que não melhorou o som ainda.
eu não consigo melhorar com ele em andamento. Desculpa, gente. Não sei. Tentei mexer aqui no. Se vocês tiverem como ir para o Insta, então quem está no Face, eu não sei que eu já mexi em tudo que era de volume aqui. Tá tudo no máximo. E eu não. Wanda, Tesca, melhorou um pouco o som. Ah, tem gente que tá bom. Então acho que é o de vocês, ó. Mais gente do Face me fala só se o som tá bom. Tá bom? Tá ótimo? Tá ótimo? Tá vendo? Vocês estão dizendo que não tá bom, é o de vocês aí que não tá bom. Bem, vamos lá. Aí ele diz o seguinte: verás até que ponto vai a diversidade entre os seres e aquilo que os contém e os mantém em unidade. Pitágoras acreditava numa profunda unidade entre os seres humanos. Eu não vou entrar no teorema matemático de Pitágoras, que é muito legal, porque é um diálogo mais profundo aí de díada com mônada indeterminada, que gera as esferas planas, né? A esfera propriamente dita depois, para chegar na dimensão do número. Mas Pitágoras, ele quer uma unidade. Por maior que seja a diversidade, não está dentro da camisa. Eu desliguei esse microfone quando vocês falaram que estava baixo. Vou até tirar o microfone daqui. Por mais que a gente fale nessa diversidade que há na natureza, na complexidade que há na natureza, nós precisamos compreender que há algo que nos une. E eu tenho que entender o que é esse algo que nos une. Quando eu pego a diversidade dos seres humanos, das pessoas, que bom que as pessoas são diversas, que bom que elas pensam diferentes, que bom que existe um princípio chamado princípio da singularidade. Mas o que nos une? Como é que eu consigo perceber o que nos une? Eu olho para minha família, né? Tem os meus sobrinhos, tem meu irmão, tem minha cunhada, tem minha tia, nós somos completamente diferentes. O que nos une? Eu olho para a sala de aula com os meus alunos, todos diferentes. O que nos une? Eu olho para os lugares em que eu trabalho, com professores diferentes, gestores diferentes, né? O que nos une? Esse o que nos une é uma pergunta que Pitágoras faz. O que me une com o restante da humanidade inteira? A gente viu que uma pandemia silenciou um pouco a humanidade. Essa pandemia fez com que a gente ficasse meio chocado. A dor é capaz de nos unir, o medo é capaz de nos unir. Se a gente ficar sabendo que tem uma poeira cósmica que pode chegar, né, com algum objeto na Terra, a Terra toda vai parar para ver o que vai acontecer. O que nos une? O encantamento nos une. O dia que o homem foi para a Lua, de repente o mundo parou para acompanhar naquele momento. Isso nos une. Uma partida de futebol nos une. Copa do Mundo, o mundo para um pouco para ver a partida de futebol. Então a emoção nos une, a dor nos une, o medo nos une. O que nos une? Eu não vou dizer o que nos une ainda, mas é uma pergunta pitagórica. O que nos une? Se as Olimpíadas nos unem por um lado, não é que seja uma coisa ruim, né? Já os gregos têm as Olimpíadas, paravam as guerras por causa disso. Mas o que de mais essencial nos une? O que de mais essencial nos une? Verás, então, de acordo com a justiça, que a substância do universo é a mesma em todas as coisas. Há uma substância que é a mesma em todas as coisas. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, Deus é o que nos une em todas as coisas. Ah, não, eu acredito numa força primeira. É isso que nos une. Há algum elemento que faz com que nós estejamos em comunhão, em conexão. Não é possível que as plantas nasçam dessa maneira. Não é possível que o verde ele chegue até nós dessa maneira. Primavera, você começa a ver aquelas árvores floridas. Não é possível que tudo isso venha do acaso. Que não tenha algo que dê uma unicidade a todas essas existências. Dos homens, dos animais, dos vegetais, do que tem vida.
Há algo que une a vida. E como é que eu me reconecto com isso que de alguma forma eu perdi? A gente foi para a cidade, a gente saiu do campo, a gente saiu da mata, da natureza, foi viver protegido em condomínios, né? Ou não, mas fechado, e eu me divorciei da natureza. Será que o meu elemento natural não precisa um pouco disso? Eu não preciso dessa reconexão com o natural? Ou eu sou cidadão da pedra, da cidade da pedra, do asfalto? Qual é a minha essência? Vamos lá. Deste modo, 54. Não desejarás o que não deves desejar, e nada nesse mundo será desconhecido de ti. O que ele quer aqui? Pensamento. Eu tenho que cultivar o meu pensamento para que o mundo não seja desconhecido de mim. Lembra de uma frase que eu falei de Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Uma frase que está no oráculo de Delfos. Sócrates, né, esse pensador, o primeiro grande pensador de Atenas, conhece a ti mesmo. Por quê? Porque os pré-socráticos, Pitágoras é uma exceção, mas eles estavam mais preocupados com os elementos da natureza do que com o ser humano. E aí Sócrates diz assim, você quer conhecer o mundo? Começa conhecendo você mesmo. Você quer conhecer os outros homens, os outros povos, as outras civilizações? Começa conhecendo você mesmo. Você não se conhece, você tem preguiça de conhecer a você mesmo. Conheça você mesmo. Faça um esforço para que você saiba quem você é. Você não se conhece. Quando eu me conheço, é mais fácil, ao me conhecer, reconectar comigo mesmo. Quando eu me conheço, é mais fácil de eu me dominar. É mais fácil de eu me admirar. Tudo isso é palavra de Pitágoras. É mais fácil de eu me indignar comigo mesmo. Os meus erros, eles merecem uma censura minha. Eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim, você está fazendo todo esse discurso, mas o errado é você. Você que deu causa a tudo isso. É que você tem medo da reprovação de outras pessoas e da sua mesma, e você está inventando uma história. E você está acreditando na história que você inventou. Mas o fato é que quem começou isso foi você. Quem errou foi você. Assuma isso, não para ficar um peso dentro de você, mas para que você aprenda. Minha gente, o erro é uma grande escola. Eu errei e a partir desse erro eu amadureci. E agora eu sou uma pessoa que presto mais atenção nisso. Eu vejo como eu preciso tratar as outras pessoas, como eu preciso tratar a mim mesmo. Eu tenho que ser uma lei para mim mesmo. Eu tenho que dar uma polidez para quem eu sou. Os seres humanos andam em círculos, para lá e para cá, com sofrimentos intermináveis. Olha, o papel da filosofia é dar uma serenidade para a gente. Cada vez que você se reconecta com você mesmo, você compreende mais o estar no mundo, né? Você compreende mais a morte. Quando a gente pensa nos estoicos, a sugestão dos estoicos é que todos os dias a gente pense na morte. Porque ao pensar na morte, a gente valoriza cada instante da nossa vida. A gente valoriza a vida porque a gente sabe que acaba. A gente valoriza os instantes porque eles acabam. A filosofia nos ajuda a isso. A filosofia nos ajuda a pensar na resiliência, na empatia, na capacidade de superação que a gente tem, nas transformações que são necessárias. Mas tem uma coisa que a filosofia não tem o poder de evitar, que é o sofrimento. Não tem como não sofrer. E é isso que ele está dizendo aqui. Os seres humanos andam em círculos, para lá e para cá, com sofrimentos que não terminam. Quem é religioso e vai participar de uma religião, imaginando que se eu for religioso, Deus vai tirar os meus sofrimentos, não vai tirar. Você vai dar um significado para os seus sofrimentos. Você não vai viver sem sofrer. Você vai sofrer, mas você vai ter um outro significado no seu sofrimento. Você vai compreender que o sofrimento que você tem, ele é lapidador. Ele está lapidando você. Ele está transformando você numa pessoa melhor.
Eu cresço com sofrimento, são degraus da minha vida, são passos que eu vou dando para que eu atinja um patamar melhor na relação que eu tenho comigo mesmo e que eu preciso ter com o outro. 60. Porque são acompanhados por uma companheira sombria a desunião fatal entre eles, que os lança para cima e para baixo sem que percebam. Olha, se antes ele disse o seguinte, mas há uma conexão sua com o universo. Há algo que nos une a todas as coisas. Acabamos de falar isso, certo? Há algo que nos une com os minerais, com os vegetais, com os animais. Eu preciso de água, preciso de ar, preciso de planta, preciso... Está tudo interligado. Ao mesmo tempo que isso existe, há um processo dentro de mim que me faz ir de um lado e de outro lado. Uma coisa meio confusa, né? De um lado ou de outro lado. E isso faz com que eu esteja para cima e para baixo. A bipolaridade é uma variação de humor que é uma doença, precisa ser tratada. Tirando a bipolaridade, nós temos variação de humor. Todo mundo tem. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você não está tão bem, tem dia que você acorda muito animado, tem dia que você não acorda tão animado. Tem coisas que me colocam para cima, tem coisas que me colocam para baixo. Como eu consigo fazer a síntese daquilo que me coloca para cima ou para baixo? Como que eu sei isso? Como que eu vou percebendo? Eu já dei esse exemplo. Mas às vezes algumas pessoas com as quais a gente convive que colocam a gente para baixo. Às vezes é preciso que a gente se liberte dessas pessoas, porque elas não estão acrescentando nada na vida da gente. Não são pessoas com as quais a gente trabalha, não são pessoas da nossa família às vezes, ou são da nossa família distante. Mas são pessoas que trazem um peso tão grande para a gente que eu não tenho que tratar mal ou desejar mal, mas de repente eu faço uma peneira na minha vida e falo assim, não, peraí, eu não tenho que conviver com essas pessoas. Não dá. Toda vez me humilha, pisa em mim, pisa em outras pessoas. É uma relação que é um peso. E eu não quero ter esse tipo de sensação, de sentimento ruim em mim. Então talvez seja mais prudente deixar um pouco de lado essas pessoas. Relações de amor mesmo. Você não pode estar com alguém, dormindo com alguém, namorando alguém, sei lá, convivendo com alguém, dependendo da relação que você tenha, que só te põe para baixo, que só te humilha, que só pisa em você. Porque são pessoas que vão te colocando ali embaixo. Relação de trabalho, a mesma coisa. Ah, mas eu não posso pedir demissão porque não dá assim, né? Eu tenho conta para pagar. Tudo bem. Administre a sua vida para aos poucos ter um outro lugar para trabalhar. Ninguém tem que se sentir humilhado, se sentir burro, se sentir diminuído, porque tem um tipo de chefe, de patrão, que tem esse prazer mórbido de pisar nas pessoas. Não. Minha gente, a vida é curta. Vamos voltar para os estoicos. Nós vamos morrer. A gente pode morrer com 90, com 100, com 80, com 70, com 50, com 120, mas a gente vai morrer. O tempo que eu tenho de existir precisa ser um tempo pleno. Não dá para eu ficar me submetendo a pessoas que me humilham, que me destroem, que acabam comigo. Mesmo que eu sofra. Não, tudo bem, eu quero, não aguento mais a relação que eu tenho, ela é tóxica, né? Tá na moda falar relação tóxica, ela é tóxica. Não aguento mais minha namorada, não sei o que, tal, tal. Mas se eu largar dela eu vou sofrer tanto, você já está sofrendo. Só que você pode sofrer a conta-gotas ou sofrer de verdade. A conta-gotas talvez você sofra um pouco menos, não sei, mas você vai ficar sofrendo 1 ano, 2 anos, de verdade você vai sofrer menos tempo. Talvez doa um pouco mais, mas seja necessário isso. Por quê? Porque algumas pessoas estão me colocando para baixo. E o pior, eu estou autorizando você a me colocar para baixo. Por que eu estou te dando essa autorização de me colocar para baixo? Não tem sentido fazer isso. Trata discretamente de nunca despertar desarmonia. Foge dela. O mundo, na visão de Pitágoras, é harmônico. A natureza é harmônica. Dia e noite não brigam. O sol aquece, se despede, volta no outro dia.
Tudo é harmônico na visão de Pitágoras. Outros filósofos vão pensar diferente, mas para Pitágoras há uma harmonia nisso. E você, que faz parte da harmonia do universo, está criando desarmonia, está tratando mal outras pessoas, está se transformando em alguém que persegue um, que ameaça outro, que inventa coisas de outro, que cria uma história que não é real, que sai julgando o outro, que sai dizendo que não sabe. Você está criando exatamente, retoma-te. Você está criando desarmonia no mundo. Por quê? Por que que você tem essa mania de apequenar as outras pessoas? Por que que você entra numa rede social para ficar xingando a pessoa que está ali? Meu Deus! Às vezes, por curiosidade, eu vejo ali algumas notícias, né, de alguns sites e vejo os comentários. Mas o que tem de gente xingando e que não tem nada a ver? Pega um assunto e aproveita para desabafar no outro. Você está criando desarmonia. Você está criando desarmonia na sua família. Você está criando desarmonia com pessoas que você ama. Por que que você está fazendo isso? E olha, hoje a reflexão é você, porque Pitágoras é pessoal. Ai, meu pai é assim mesmo. Que pena que meu pai não está ouvindo isso. Minha mãe é assim, meu marido é assim, minha mulher é assim. Não, estou falando de você. Você cria desarmonia, às vezes sem perceber isso. Faz um exame de consciência profundo e pensa assim: por que que eu estou criando desarmonia? Retoma-te. Toma o controle da sua vida. Não desperdice a sua vida distratando pessoas, jogando pedra, julgando quem você não conhece. Coloquei uma frase que está no meu artigo do domingo, né, na crônica, dizendo que eu tenho: Deus me livre dos justiceiros, eu não quero ser justiceiro nunca. Sair julgando quem eu não conheço. Não, já vi o outro lá, fez uma propaganda de não sei o que, tal, tal, e vai. Deus me livre. Você não conhece. Não conhece. Esses dias eu vi uma coisa assim: voltou com as lives porque chegou perto da política, né? Já sei que você é candidato. Não, não sou candidato, não serei candidato, não faço parte de nenhum partido político. Não. A pessoa nem sabe da minha vida e já vai lá. Eu sei, você está fazendo isso para ganhar voto. Não, não sou candidato a nada. Sou candidato a ajudar vocês a ter uma expansão da mente, a pensar filosoficamente. Vocês e comigo mesmo, que eu falo para vocês, eu falo para mim. É uma reflexão que eu faço com a minha vida, né? Estou no caminho certo, estou sendo bom como professor, como escritor, estou sendo bom para minha família. Passei o sábado com a minha tia, né? Estou escrevendo sobre Monteiro Lobato, aí eu falei assim: nossa, não dá para ir, eu tenho que terminar o livro, vou ficar aqui. Aí eu falei: meu Deus, né? Minha tia precisa de mim. Não, domingo eu escrevo, sábado eu vou para lá. Que delícia passar o dia com a minha tia, contando história, falando, perturbando a cabeça dela. Ela estava sem fome, sem apetite, de repente ela comeu tanto no almoço, ela falou assim: vamos tomar o café da tarde já, comer pão com manteiga, porque eu tinha levado pão, né, para lá, um pão que meu irmão gosta, enfim. Vamos comer um pouco mais, vamos ficar aqui. Mas eu pergunto para mim mesmo: eu estou sendo um sobrinho legal? Ela é uma mãe para mim, né? Perdi minha mãe, que era amor da minha vida, e minha tia, né, desde criança, ela tinha uma paciência comigo, eu virando as páginas sem entender, falava: lê, ela do meu lado. Será que eu estou sendo inteiro na relação com ela? Eu tenho que perguntar isso para mim. Eu, quando trabalho, né, ajudando pessoas a preparar melhor as palestras com alunos e tal, falo assim: olha, toda vez que eu termino uma palestra, eu olho para mim mesmo e falo assim: foi boa essa palestra? Mesmo que as pessoas digam que foi boa, assim, né, aplaudiram, gostaram, mas eu olho para mim mesmo e falo: eu disse o que eu deveria ter dito? Eu tive uma consciência real do que eu deveria ter desenvolvido junto com eles, né? Como é que eu me saí assim? Eu cumpri o meu ofício com dignidade? É uma reflexão que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Porém, tu não deves ter medo, porque os homens pertencem a uma raça divina. Ele está falando da harmonia e da desarmonia aqui, né? Nós pertencemos a uma raça divina. Existe um elemento, né, profundo de Deus em nós. Naturalmente, no tempo dele, a dimensão religiosa era muito diferente do que vai acontecer depois, mas ele tem uma relação com o sagrado muito profunda e uma crença, né,
numa pertença divina. Nós pertencemos a essa natureza divina que faz com que a gente tenha uma dimensão harmoniosa. E a natureza sagrada tudo revelará e mostrará a eles. O que Pitágoras está dizendo? A natureza sagrada vai te mostrando o caminho certo, se você permitir. Pitágoras acredita em liberdade, né? Então não é Deus que determina o que a gente deve fazer, mas Deus ilumina, Deus inspira. Se você estiver em conexão com você mesmo, você, por maiores que sejam as dúvidas que você tenha na sua vida, as angústias que possam permear você, a natureza divina vai te ajudar a escolher o caminho certo. Às vezes é uma questão de esperar um pouco. Eu não sei se eu escolho A ou se eu escolho B. Calma, calma. Há uma conexão que vai te dar alguns sinais para que você perceba qual é o melhor caminho. Sinais porque você faz parte dessa harmonia do universo. Sinais ao perceber que a sua escolha ajuda outras pessoas, te realiza humanamente, mas realiza as outras pessoas com as quais você convive. Calma, não seja afoito no momento de decidir. 69. Avalia bem todas as coisas. Avalia. Você é um ser racional. Você é um ser dotado de pensamento. Avalia bem todas as coisas. O processo de avaliação vai ajudar você a ter maturidade, a ter compreensão de quem você é. 70. Buscando sempre guiar-te pela compreensão divina que tudo deve orientar. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não acredito em Deus desse jeito, eu não sou muito religioso. Cada um tem a sua maneira de se relacionar com Deus ou com o sagrado. Há alguma coisa de sagrado em você. E eu preciso descobrir esse elemento de sagrado. O sagrado pode ser a figura do meu pai. O sagrado pode ser a figura do bem, da justiça, do amor. Mas se você não tiver nenhuma conexão com o sagrado, é difícil você guiar os seus passos. Você precisa guiar a sua vida por algo sagrado que está em você, não pelas aparências. Meu Deus, como a gente se perde pelas aparências. Como a gente desperdiça tempo querendo agradar pessoas com o que nós não somos. Eu tenho que entender quem eu sou, mas eu preciso... Retoma-te, né? Volta a ser quem você é. Você se perdeu aí na estrada? Encontre dentro de você o caminho. Vamos fazer o sorteio? É isso, gente. Acabamos aqui os versos de ouro de Pitágoras. Eu ia dar Monteiro Lobato e... Olha aqui. Os dois ganhadores. Quem sorteou a produção não fui eu. Patrícia Barcelos e Jaldenira Rego. Jaldenira Rego é do Rio Grande do Norte. Patrícia Barcelos, não sei de onde é, não disse aqui. Patrícia, olha, acho que a Patrícia apareceu ali dizendo obrigada. E foi sorteio lá. Então vocês mandem o endereço de vocês para esse mesmo e-mail. Eles vão entrar em contato com vocês e aí cada um vai receber o livro. Vamos lá, a gente está terminamos aqui Pitágoras. O próximo livro que nós vamos estudar é esse livro aqui. Chama Tranquilidade da Alma de Sêneca. Mas eu vou dar um respiro para Sêneca e a gente vai estudar um conto do Monteiro Lobato. Pode ser? Um conto só. Então, também tem esse conto na internet. Se você quiser, você pega o conto pelo PDF. Chama A Policitemia de Dona Lindoca. Nós vamos brincar um pouco com o conto, porque o conto ele tem uma dimensão filosófica. Vamos mesclando assim. Um conto é uma coisa rápida de ler. A Dona Lindoca é uma mulher que tem uma doença e ela, quando teve essa doença, começou a ser bem tratada. Vamos tentar perceber assim. Eu estou muito fresco na cabeça com Monteiro Lobato, porque eu estou estudando muito Monteiro Lobato, lendo. E é uma história aparentemente engraçada, porque o marido da Dona Lindoca não tratava a Dona Lindoca bem, só começa a tratar quando ela fica doente.
E aí, não vou dizer o conto ainda. Mas é um conto muito instigante. Aí na aula que vem a gente vai estudar esse conto e depois a gente vai estudar Sêneca. Então a gente saiu aqui da Grécia, pré-socráticos, e vamos para Sêneca. É um livro fácil de ler também, mas assim, quem não, né, não tem tempo para ler, não tem condições de ler, não tem problema. É que quando vocês forem lendo, vocês vão. A leitura é um exercício mental muito bacana, né? Querem que eu repita o que? O livro? Olha, o livro é da tranquilidade da alma, Sêneca. Tranquilidade da alma, Sêneca. E o conto é A Policitemia de Dona Lindoca, um conto do Monteiro Lobato. Tá bom? A gente vai para o conto na semana que vem, depois a gente vai para esse livro e aí vamos caminhando. Tudo bem, gente? Obrigado pelo carinho de vocês. Gostaram dos versos de hoje de Pitágoras? Então, quem começou a escrever, deixa eu mandar um beijo para as pessoas aqui. O conto eu li, diz a Esmeralda. Mainá Martins, qual o livro? O livro é Da Tranquilidade da Alma, Sêneca. Tranquilidade da Alma, Sêneca. Quem mais? Paula, combinado. Marcilene, beijo para Marcilene, para Fátima, para Carmen. Deixa eu ver o povo aqui do Face. Hoje deu problema no som do Face para alguns, me perdoem. Vou tentar. O Face estava com problema mesmo antes, mas acho que para algumas pessoas funcionou, para outras não, né? Mas o Insta funcionou. É assim. A gente vai vivendo. Tudo bem? Então, conto Monteiro Lobato. É só pegar. Beijão para São Vicente, litoral, legal. Ceará, muito bem. Recife, olha aí, o Brasil todo aqui. Roraima, sempre segunda-feira, 6 da tarde. Vocês viram que a gente está passando um pouquinho, eu queria deixar em 40 minutos, no máximo 45 e tal, para vocês se organizarem também. Rodrigo, meu amigo lindo, beijo para você, Cláudia, Clarice. Agora, quem não lê os versos de ouro de Pitágoras, tem na internet, super fácil encontrar, é bem bacana. Escolhe um verso para você, pensa sobre isso, né? É um processo de reconexão. O que eu acho incrível é Pitágoras dizer isso em 500 antes de Cristo. E são coisas, vocês viram aqui os versos que a gente foi lendo, profundamente atuais. Como é que eu consigo imaginar que há 500 antes de Cristo a gente tinha problemas semelhantes aos nossos? Limeira, um beijo. Miro, Nova York. Olha aí, Beth, Floripa, Nova York aqui participando. Água Preta, São Miguel dos Campos, Alagoas. Obrigado pelo carinho, pelas palavras de vocês. A Lourdinha copiou os versos. Sabe que eu copiei também os versos? É incomum eu fazer isso, porque eu pego, né, o livro, às vezes, né, e aqui eu gostei tanto dos versos que eu resolvi, ó, anotar os versos aqui. Fui anotando. A letra não é grande, tá, dá pra ver? É legal. O exercício da escrita também, às vezes a gente usa muito computador, eu escrevo tudo no computador, às vezes eu, né, pego uma caneta e falo, Belém do Pará. Legal, gente. Só para terminar, vou deixar vocês com esse poema aqui da Cecília Meirelles. Olha que bonito, tem tudo a ver com o que a gente estudou aqui. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que é eterno. Cecília Meirelles. Vou repetir. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que é eterno. Que as coisas ruins elas se desfaçam e só fique aquilo que é eterno. Beijão, até segunda-feira.